Estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder, ele tem a função de levar o ensino do Senhor para as igrejas. Nós fazemos isso através de estudos que publicamos, através de cursos gratuitos que levamos nas igrejas e através das redes sociais. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue nos assistindo aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta é do Gustavo Reis. Pastor, estou lendo o livro de Provérbios e vi que as palavras juízo, justiça, entendimento e temor aparecem muitas vezes, em especial no capítulo 2. O que significa cada uma dessas palavras? Bom, o capítulo 2 de Provérbios é um capítulo que fala sobre a excelência da sabedoria, né? A sabedoria é o tema. E realmente essas 4 palavras elas vão aparecendo. Nós devemos então buscar lá no hebraico, lá no original, em que o livro de Provérbios foi escrito, para a gente tentar entender o que cada uma dessas palavras tem a nos falar, tem a nos dizer. A primeira delas, então, nós vamos falar de justiça. A palavra justiça, no hebraico, é a palavra Sedek. Sedek é um substantivo masculino. E, embora em português justiça seria um substantivo feminino, no hebraico essa palavra Sedek seria um substantivo masculino. E ela fala de direito. O que é o certo? Então, justiça é um estabelecimento do que é o certo. Do que seria o correto a fazer, o correto a ser feito. E lá em Provérbios 2, a sabedoria vai trazer ao ser humano senso de justiça, e o ser humano então vai buscar fazer o que é certo. É interessante, né, quando a gente trabalha sobre certo e errado, quando a gente volta lá no Éden. Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, às vezes as pessoas pensam assim, que fruto que foi esse que Adão comeu? A Bíblia fala, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisamos especular que fruto é esse é um fruto específico. E aí algumas pessoas vão pensar, então a partir daí Adão passou a saber o que era certo e o que era errado? Não, Adão já sabia o que era certo e o que era errado antes. Tanto é que ele sabia que era errado comer do fruto. E ele sabia que várias coisas eram erradas. Por exemplo, bater nos animais, maltratar sua esposa. Adão sabia que tudo isso era errado. Então a questão, quando Adão comeu o fruto, não é que Adão passou a saber o que era certo e o que era errado. Adão e o ser humano, a partir dele, tomou para si o estabelecer o que é certo e o que é errado. Então, quando nós pensamos em justiça, e nós pensamos em justiça humana, a Bíblia fala que são trapos de imundícia diante de Deus, a justiça do homem. Por quê? Porque o homem trouxe para si o estabelecimento. Aquilo que para Adão era certo, era aquilo que Deus falava que era certo. Aquilo que para Adão era errado, era aquilo que Deus falava que era errado. A partir daqui, ou a partir desse pecado, o ser humano trouxe para si próprio o senso de justiça. Ou seja, ele estabelece o que é certo e o que é errado. Então o que é certo hoje, amanhã não vai ser mais certo, é relativo, o que é certo para um deixa de ser certo para outro. O conceito de justiça aqui, o conceito de Sedek, que a Bíblia fala, o conceito que a sabedoria traz de justiça, o senso de justiça que a sabedoria traz, e que para nós hoje o Espírito Santo traz,
é o conceito de que é certo e errado para Deus, em termos de justiça divina e não de justiça humana. Então esse é o conceito de justiça que tem aqui. A segunda palavra que nós vamos falar sobre ela, né, seria a palavra juízo. Vamos andar aqui, né, até a palavra juízo, que no hebraico é a palavra mishpat. O que seria mishpat? Seria um veredito, uma sentença. Então, a sabedoria traz o conceito de justiça e traz juízo para quem não cumpre a justiça. Então, basicamente é isso. A justiça é o estabelecimento por Deus o que é certo e o que é errado. O juízo vem para aqueles que não cumprem a justiça de Deus. Então há uma sentença condenatória, uma sentença de dívida. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, ou seja, de errar o alvo, de sair do caminho, de desistir do propósito de Deus, da justiça, do que é certo e o que é errado para Deus, e do juízo, das consequências das nossas escolhas. Se eu escolho o pecado e, consequentemente, eu não escolho a justiça, eu trago para mim o juízo. A outra palavra que você está perguntando aí seria a palavra temor, né? O que seria a palavra temor, ou em relação à Bíblia? Seria a questão de qual o meu sentimento em relação a Deus. Porque temor na Bíblia, em geral, diz respeito a Deus. Qual o meu sentimento em relação a Deus? E temor aqui, ele tem um sentido realmente de respeito, de admiração, de submissão, de entender quem é Senhor e quem não é. Então, só voltando aqui, né, e irá, que é temor no hebraico, né, o sentido é sempre esse, né? Normalmente um termo que fala de temor a Deus e reconhece que Deus é Senhor e reconhece as boas intenções de Deus, ou seja, Deus sabe o que está fazendo. E a última palavra que você me pediu, né, é a palavra entendimento, né? Eu estava falando de justiça, em português é o substantivo feminino e em hebraico é o substantivo masculino. Temor é o substantivo masculino em português e é um substantivo feminino em hebraico. O último que nós vamos falar aqui é a palavra entendimento, ou tabum, lá no hebraico, que também é feminino. É masculino em português entendimento e é feminino em hebraico, tabum. Tabum, ele vai significar entendimento, discernimento. Ou seja, a sabedoria nos ensina a ter entendimento, a entender corretamente as coisas, a discernir o certo do errado, a discernir o que é de Deus do que não é. Então, o sentido aqui, né, de todo esse texto lá da sabedoria, lá em Provérbios 2, é sempre nos mostrar qual a maneira correta de andar. Hoje nós fazemos isso pelo Espírito Santo que está dentro de nós e habita em nós. Ele que nos faz sábio. Chegamos ao fim de mais esse vídeo, semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado, deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal, divulgue o nosso canal para os seus amigos, ative o sininho do nosso canal para que você receba as nossas notificações. E se você tem uma dúvida, também, como o Gustavo Reis teve nesse vídeo, mande-nos a sua pergunta, através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do canal, e nós estaremos respondendo aqui a sua pergunta. É nosso compromisso
não te deixar sem resposta. Até semana que vem.